E vamos para o ponto 1, versículo 1 e 2, por favor, Thomas. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Lucas e Marcos, eles são os únicos que registram essa passagem de Jesus em Nazaré. E a gente observa que em Lucas e Marcos, a gente fica às vezes em dúvida, qual foi a que Jesus foi primeiro? Se foi em Lucas ou se foi em Marcos? Em Lucas 4 ou Marcos 6? E aí, provavelmente, a maioria dos historiadores, teólogos, professores, pastores, eles vão falar que foi Lucas 4, onde Jesus apareceu a primeira vez em Nazaré. Ele não estava com os discípulos, ele estava sozinho. Ele entra na sinagoga, ele pega o pergaminho, ele abre em Isaías 61 e ele fala ali, lê Isaías 61 e fala: aqui se cumpriu a escritura, aqui se cumpre a escritura. Quer dizer, ele está falando aqui que se cumpre em mim. E nessa situação, sabe qual foi a reação do povo? Furiosa. O povo ficou com muita raiva, com muito ódio, com tanto ódio que sabe o que queriam fazer com Jesus? Expulsaram Jesus da cidade, mas quiseram pegar Jesus e lançar ele do penhasco. Quiseram, não era nem os fariseus e escribas, não, é o povão mesmo. Aquele que o pessoal fala, a voz do povo é a voz de Deus, é uma baita de uma mentira. Que aí quiseram pegar Jesus e jogar ele. Mas Jesus passa pelo meio das pessoas, ó, e desaparece. E aí vem Marcos agora falando a mesma situação. Aparecendo Jesus e Jesus vai lá tentar fazer, ensinando, mas também queria fazer cura. Queria fazer seus sinais e prodígios. Queria libertar aquele povo daquele cativeiro religioso. Mas o povo, eles, mesmo vendo que a vida de Jesus, que a gente não tem relato nenhum, principalmente da juventude de Jesus, da adolescência dele, mas tudo indica que a adolescência dele foi irrepreensível, a juventude dele foi irrepreensível. E nessa situação, eles nem olharam isso, eles nem observaram, eles se maravilharam com aquele rapaz, aquela pessoa falando bonito, ensinando na sinagoga. Eles viram que com certeza saía poder, a fala de Jesus era muito empática, isso é muito utilizado na psicologia, se colocava na dor do outro e trazia aquela dor para mostrar que aquela dor não era uma insensibilidade da sociedade que a gente tem hoje, mas era trazer aquela dor para falar que tem esperança, ainda existe esperança. E aí nessa situação toda eles se maravilharam, admiraram, ficaram extasiados, mas aí esse povo, eles não ficavam preocupados com esse ensinamento, com essa maravilha, com esse poder que emanava de Jesus. Eles estavam mais preocupados simplesmente com o quê? Quem era a família de Jesus, de onde ele tinha vindo. E aí você vê o seguinte, que nessa situação parece muito de John Newton. John Newton era um traficante de escravo. E ele chegava, ele é um homem bruto, maldoso. E esse homem, ele chegou e nessa situação ele maltratava os escravos, mas ele é extremamente blasfemo contra Deus. Mas nasceu num lar cristão, onde o pai era pastor, a mãe era filha de pastor. E nessa situação ele escutou com certeza o evangelho. Foi ensinado desde pequeno no cristianismo. Só que era um homem mau. Só que no dia 10 de março de 1785, 80, mais ou menos isso, ele chega ao navio dele. E nessa situação vem uma grande tempestade. E nessa tempestade, como o Titanic, faz um corte no casco dele. E aí o que acontece? Começa a afundar. Esse homem desesperado lá no Atlântico Norte, ele faz o seguinte, não tenho esperança mais. Mesmo eu sendo um grande navegador, eu sendo isso tudo que eu acho que eu sou, eu não tenho mais esperança, vai todo mundo morrer. E aí ele faz
a seguinte frase: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele se ajoelha e grita, invoca, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabe o que acontece? O navio chega, sobrevive. Sabe o que acontece também? Newton sobrevive. E aí, a partir daquela noite, muda a chaveta desse homem. Ele vai e começa a pregar o evangelho das boas novas de grande alegria. E esse homem, ele escreve a música tão famosa Amazing Grace. Sublime graça, amor de Deus. Eu que estava perdido, fui achado. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com a história? Tudo. Porque a primeira vez que Jesus foi a Nazaré, eles se revoltaram. Jesus, pela graça dele, foi a segunda vez. E foi lá falar novamente, ensinar aquele povo. Newton teve a primeira oportunidade de escutar o evangelho das boas novas de salvação de Jesus Cristo. A primeira chance foi lá. Ele não quis escutar, ele não quis acompanhar, ele não quis aprender. Ok, mas Jesus foi lá, ok, não quer aprender? Vai aprender. Porque eu te amo muito. Da mesma forma que você e eu, Jesus nos ama muito. Ele se doou, se deu por livre e espontânea vontade na cruz do Calvário. Por mim, por você. Por amor. Por graça. Porque a gente não merecia. Quer dizer, a gente merecia, sabe o quê? O juízo eterno. Porque nós gostamos de dinheiro. Gostamos de poder. Nós somos prepotentes, orgulhosos. Nós somos tudo de mais mal. E se você fala assim, nossa, pastor André, o senhor fala assim de você mesmo, eu sou pior, muito pior do que isso. Eu só sou uma pessoa boa por causa de Jesus Cristo. É só você ir lá no Brasil e perguntar dos meus soldados o quão maldoso eu era. E Jesus Cristo que mudou minha vida. E eu deixei ele mudar. E foi isso que aconteceu com o John Newton. E a maior graça, a maior beleza da graça de Deus, sabe qual é? É Jesus voltar a andar numa rua onde a gente muitas vezes quer matá-lo. Já parou para pensar quantas vezes a gente mata Jesus todo dia na cruz? Quando a gente não perdoa, quando a gente não ama, quando a gente não é empático, quando a gente não tem misericórdia, quando a gente não tem bondade, quando a gente não faz nada do fruto do Espírito. E aí, mas Jesus, ele derrama a graça. Da mesma forma que aí é aplicando para o nosso dia, o nosso TPC, que é o quê? Todo dia Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, é graça. Então, quando você acorda, e aí você acorda, aí abre agora, você abre a sua cortina, e aí você vê a beleza dessa luz maravilhosa que é o sol, abrindo num céu cinzento que é a Holanda, e aí você fica 9, 10 meses no céu cinzento, e você vê essa beleza, e aquelas pessoas andando para um lado e para o outro de bicicleta, passeando com seu cachorro, e aí você vê as pessoas rindo, a vitamina D enchendo o seu corpo, o seu cérebro, a sua vida, o seu organismo, e aí você vê o seguinte, é uma chance que Deus está te dando todos os dias, como me dá todos os dias. Como você acha que você veio à toa para sentar numa cadeira, é uma chance que Deus dá todos os dias, todos os domingos. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Ele toca no coração, por isso que quando Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ali ele não está falando simplesmente como a gente minoriza ou deixa de uma forma como se fosse num caixote, está falando de dinheiro. Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de algo tão profundo. Sabe o que é? A minha vida é a sua vida. A César dá o que ele quer. O poder, o orgulho. É isso que ele gosta. Mas dá a Deus a sua vida. É só você ler lá o que ele está explicando para Pedro. E aí você vê essa beleza. Essa chance é a misericórdia de Deus. É graça de Deus derramada. É inundar o meu coração, o seu coração. E aí a gente entendeu que é transbordar em abundância de graça. E transbordar é a água que sai do copo e transborda não só na sua vida, mas em todos os seus entes queridos que estão em volta de você. Filho, esposo,
esposa, primo, prima, tio, avó, todas as pessoas sentem uma presença diferente que se chama Jesus Cristo. E aí a pergunta, né, para a gente ir para o ponto 2. A grande questão é, o que você e eu estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado todos os dias que acordamos, vivemos, dormimos? Ou você só fica no scroll do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube? Se for só isso, é como Paulo falou, somos muito miseráveis. Porque tem muita beleza em Jesus Cristo. Tem muita beleza da gente conversar aquele que deu a vida por mim e por você.